Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, reunidos para estudarmos mais Tua Palavra. Perdão, Senhor, pelos pecados, Tu nos conheces, sabes a nossa constituição, que somos pó. Pedimos Tua misericórdia, Tua presença. Ensina-nos a fazer Tua vontade. Guia os nossos passos agora, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós paramos agora em Eclesiastes 12, o último livro, o último capítulo do livro. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. O subtítulo aqui. Então, queridos, vamos lá. Eclesiastes 12, verso 1. Pedir para o Luiz, se puder ler para nós. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. É só um? Isso, agora sim. Então, interessante isso. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos, né? Ele comenta ali, Provérbios 22:6. Eudete, consegue abrir para nós? Na Osana, o Eclesiastes 11:8. E a Sônia, se puder abrir em 2 Samuel 19:35. Provérbios, né? Provérbios 22:6, isso. Eudete. Tá, 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É aquele ditado que, de novo, que o galho para ficar reto, né? Depois de velho, não dá para desentortar. É mais difícil. É verdade. É. Então, desde na infância, né? Ela fala educar a criança desde a meninice. E aí, quando ela crescer, ela não vai mudar aquele caminho dela. Deus pode operar milagres, uma transformação, mas isso é bem mais trabalhoso quando se deixa para o período final. A gente vai ver isso nesse capítulo. Agora, Osana, pode ler Eclesiastes 11:8. Só ativar o áudio. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então, a questão Eclesiastes 11:8? Não, 12:8. Você mandou ler? Tranquilo, então vai lá, o 11:8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Aí, e o que nós devemos se lembrar dos dias das trevas? Porque hão de ser muitos. E aí, quando nós percebemos então, que Deus nos aconselha a agir como a formiga, de forma prudente, a preparar no tempo da facilidade, da prosperidade, provisão para o futuro, e não pensar, lá no futuro eu vejo como é que vou fazer, em todos os aspectos da vida física, material, no aspecto financeiro, nas economias, mas também, principalmente no aspecto espiritual. Muitos pensam, quando eu estiver lá, no fim da vida, daí eu me volto para Deus, daí eu busco a Ele, para daí, digamos, pensam assim, eu vou aproveitar essa vida aqui, depois eu faço o que Deus agrada e eu sou salvo. É um pensamento bem errado. Por quê? Vamos, primeiro de tudo, analisar agora os próximos versos, né? Julita, quer ler o verso 2? Eclesiastes 12:2. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, que tornem a vir as nuvens depois do alvoreiro.
Aguaceiros. Oi? Depois É do esse aguaceiros. Do aguaceiro, sim. Então, assim, ó, o sol, a lua, as estrelas tornem a vir as nuvens e depois a chuva. Interessante isso, porque quem que é o sol na Bíblia? Jesus. Oi, Jesus é o sol. E isso está lá em Malaquias, capítulo 4. Se a Cláudia quiser abrir para nós lá. Malaquias 4, verso 2. Então, o sol, e tem a questão da lua também. Deixa eu ver aqui. Posso ler? Pode ler. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Obrigado. Aqui, então, nascerá o sol da justiça. Jesus é a nossa justiça. Ele é o sol. Então, aqui está, no verso, lá está dizendo para a gente lembrar-se do nosso Criador antes que o sol se escureça. Jesus se escureça, ou seja, perca o seu brilho. Como isso? E o sol e a luz, a própria luz escureça. E a lua e as estrelas. Vamos ver um contexto que fala exatamente de luas, estrelas, Apocalipse, capítulo, deixa eu ver aqui, 12, o verso 1. Deixa eu ver aqui, a Ivete quer ler para nós? Apocalipse 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Obrigado. Olha só os símbolos, como eles se aplicam, não é? Tem um texto, vou só alguns aqui para a gente comparar. Vou pedir para Raquel, você consegue abrir para nós 1 João, capítulo 1, o verso 5? E pedir para Maredite, se puder abrir em Gálatas, capítulo 3, o verso 27. Gálatas 3, 27, Maredite, se puder. E a Raquel, pode ler. Agora, 1 João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Muito obrigado. Deus é luz. Jesus veio para manifestar ali em João 1, depois se vocês quiserem conferir, né, o que Jesus veio fazer, ele veio revelar a glória do Pai. A glória é uma luz muito forte, muito resplendente. E aí, então, Deus é luz, Jesus é Deus, Jesus é o sol da justiça. É um símbolo, né? Porque o sol ele é uma luz muito forte, ele brilha. E agora, vamos ver a Maredite puder ler Gálatas 3, 27. Puder ativar o áudio, a Maredite. Talvez seja difícil para ler agora. Tranquilo, então. Vou ler aqui. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha só como os símbolos começam a fechar e a fazer sentido. Revestir-se de Cristo, ou seja, vestir como uma roupa, uma couraça, né, de justiça. O próprio caráter de Cristo, a própria justiça de Cristo que ele comprou para nós, nós nos apoderarmos dela e colocarmos sobre nós. Nos vestirmos de Cristo, nos revestirmos de Cristo. E no batismo isso acontece. É um símbolo, é um sinal e é
Uma promessa que Deus está dizendo. E agora, uma responsabilidade também, né? Apocalipse 12:1, que a Ivete leu lá, viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol. Então, uma mulher que estava revestida de Cristo. Jesus é o sol da justiça, como nós vemos. Então, ela estava vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Não vamos entrar a fundo em cada um dos símbolos, mas o que é interessante? Toda essa questão de luz está presente. A lua brilha, mesmo durante a mais escura noite, quando o céu está limpo, assim, porque ela reflete a luz do sol. Ela continua refletindo mesmo quando o sol não é visível. As estrelas também. Elas brilham, né, com menor intensidade, mas elas têm a seu papel. E nós sabemos, na profecia, Efésios, capítulo 5, nos descreve que a igreja, a mulher e a igreja são símbolos. A mulher é um símbolo da igreja, né? Assim como o marido é um símbolo de Cristo. Cristo é o marido, o cabeça da igreja, e aí a mulher é um símbolo da própria igreja. Então aqui nós vemos uma mulher vestida de sol, uma igreja que tem a justiça de Cristo, que tem o caráter de Cristo, cobrindo ela. E quando nós vemos isso, voltando lá para Eclesiastes 12, então lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Então, como que isso acontece, que o sol se escurece? E vai acontecendo tudo isso. Vou pedir para Eliane, se puder ler para nós o verso 3 de Eclesiastes 12. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes nas tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Obrigado. Olha só, então. Os olhos se escurecem. Com a idade, né, os próprios sentidos vão perdendo a sua eficiência. Eles vão ficando debilitados. Não enxerga mais direito, não escuta direito, não tem força nos braços, nas pernas, acaba ficando, vai atrofiando, vai perdendo o vigor. E as coisas começam a se tornar mais difíceis. Muitas vezes os idosos, né, falam, já não tem mais graça, né, viver com dor e tal. Isso é uma consequência do pecado, né? Sabemos que Deus pode, inclusive, minimizar isso, né, se nós seguirmos as orientações dele, assim como Josué, Caleb, Moisés, que chegaram aos 100 e tantos anos e tinham a força ainda preservada. E aí, uma coisa interessante. Abraão, né? A Bíblia ressalta que Abraão, quando ele fechou os olhos, a Bíblia deixa dizer, e ele fechou os olhos com grande saúde. Interessante. Obrigado aí também. A Bíblia eu acho importante que ela deu ênfase, né? Que apesar de Abraão viver muitos anos, ele viveu com vigor. É verdade. Nausana, quiser fazer um comentário? Então, aqui me lembrando, Eric, eu tenho uma paciente lá em Rio Bonito, ela é uma paciente psiquiátrica e neurológica, as duas coisas. E é uma coisa muito interessante, porque, assim, a parte psiquiátrica dela toma remédio controlado e tal. E ela teve uma perda importante, que foi um filho, né, que se matou, e isso daí acelerou ainda mais o processo, né. Mas o que eu acho interessante, essa senhora tem 81 anos, frisando junto com essa conversa, ela fala para mim que ela tem dificuldade na visão, a audição dela é boa. O cérebro dela, o médico falou que o cérebro dela está esquecendo da execução do movimento, né? Mas é interessante
que trabalhando com ela, eu vou falando de Jesus para ela e vou trabalhando. Na medida que eu vou falando, eu percebo que a filha dela fica assim, impaciente, quer ajudar, mas não sabe como, acaba se perdendo no meio da tentativa de ajuda. Aí eu vou falando com ela bem devagarzinho, vou falando de Deus e, sabe? Ela olhou para mim e falou, Rosana, me ajuda. Aí eu fui falando, mas Deus está te ajudando, Ele está usando sua família para poder me trazer aqui, para poder te ajudar. Olha o que você já conseguiu, sabe? Então, assim, é um trabalho de formiguinha esse, sabe? Ela falou para mim assim, Rosana, como você tem paciência? Eu falei, não tenho paciência, não. É Deus que me dá, porque eu não tenho essa paciência. Mas Deus está me mostrando através do trabalho com ela, que quando você planta na juventude, sabe, parece que você retarda esse processo na velhice. E é interessante você ver com tantas perdas, né, perder um filho adulto já, com netos adultos, o cara tirar a vida, então é uma perda importante, a família inteira ficou desestruturada, e ela como mãe mais ainda, né. Interessante isso. É uma comprovando, né, na prática, na realidade, que a Bíblia, né, já mostrou há milênios atrás. Temos a questão ali então, que nós percebemos que se enfraquece as forças, os sentidos aqui, físicos, né, mas nós podemos aplicar das duas formas. Tanto, assim como com a idade, os olhos já não conseguem ver, assim, com tanta exatidão, e daí para eu ver o sol, eu não consigo mais ver a sua luz, né, como via antigamente, não vou desfrutar tanto. Fisicamente é uma realidade, mas espiritualmente também. Por que se escurece a luz do sol? Será que Jesus deixou de ter o mesmo brilho? Não, Jesus tem o mesmo brilho. O problema está conosco. Porque nós, com a idade, né, se nós não buscamos a Deus na nossa mocidade, nós não aprendemos e não obtemos o conhecimento de Deus, quando esse conhecimento é mais, como posso dizer, mais fácil, mais, o acesso mais, você tem todas as facilidades, depois vai ficar muito mais difícil você compreender, conhecer a Deus. Então, aqueles que pensam, vou deixar no fim da vida, estão fazendo uma péssima escolha, porque depois não vão conseguir ver e compreender as coisas e é o que muitas vezes acontece. Né? E aí, então, aqui é algo muito importante, não deixar as coisas lá para frente, porque se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo hoje, nós vamos ficando cegos e surdos com o passar do tempo, e pode ser que nós não ouçamos mais a voz dele no futuro. Né? O Luiz, se quiser falar, pode falar. Acho que tem que só ativar o áudio, Luiz. Desculpa, você fez, continuando sua linha de raciocínio, aí você fez uma colocação que quando a pessoa deixa Jesus para depois, ela acaba escurecendo a vida. Porque a pessoa que tem a comunhão com Jesus, vai acontecer, Provérbio 4, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até na claridade do dia. Então, aqueles que têm a comunhão com Deus, a luz de Jesus, ela nunca vai se apagar, pelo contrário. O Espírito de Profecia diz que nos tempos do fim, nos eventos finais que a gente está vivendo agora, as pessoas que verdadeiramente buscarem a Deus, os rostos delas serão iluminados, que nem de Moisés. O sol da justiça, e aí vai se completar a famosa bênção que Moisés deu lá em número 6, né? Que faça resplandecer o teu rosto sobre nós, Senhor. E a outra questão, até encontrei aqui, quando a gente, aí voltando na parte física, né? Quando a Gênesis está lá, Gênesis 25, né? E 7 diz, Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice. E aí até uma colocação que eu queria falando aqui é que a gente não tem uma satisfação neles, né? Então, muitas das vezes, a gente andar com Jesus, a gente sabe que a gente vai ter provações que vão ser colocadas pelo inimigo e também pelo próprio Deus.
Porque Eclesiastes 8, ele diz lá assim, deixa eu abrir aqui. Ele diz... Luiz, se conseguir talvez falar um pouquinho mais perto do microfone, acho que ele está ficando um pouquinho baixo o som. Tá bom, me desculpa. Aqui, quando você vê aqui na Eclesiastes 8, ele diz que pois o coração, não, ele diz assim, que o sofrimento de um homem, cadê que eu não estou conseguindo encontrar aqui, que ele diz que a tristeza melhora o coração. É o 7:3. 7:3, né? Então, você vê que muitas das vezes a tristeza, ela está aqui, ó, pois o rosto triste melhora o coração. Então, muitas das vezes, nessa colocação, quando eu leio nessa passagem, e Eclesiastes não, Provérbios 17, versículo 3 também diz que o crisol é para prata, o fone é para o ouro e o Senhor prova os corações. Então, muitas das vezes, Deus vai nos permitir provações, tanto de forma passiva quanto de forma ativa. É verdade, exatamente. Rosana, quiser fazer o comentário? Pode. Interessante é que Deus fala com a gente com uma voz mansa e suave, como ele falou com Elias, né? Passou o barulho do vento, passou, mas ele falou com uma voz mansa e suave. Quando você é jovem, você ouve a voz baixa. Antigamente tinha um comercial de um aparelho auditivo na televisão que falava assim, as melhores coisas da vida são ditas em voz baixa. Interessante. E quando a gente é velho, você tem que falar alto. Né? Que a pessoa não está com a audição prejudicada. E quando você aprende a ouvir baixo na juventude, mesmo que chegue à velhice, você sabe identificar a voz baixa. Senão, nem aos gritos você vai conseguir alguma coisa. Interessante, é isso mesmo, ó. Comprovando tanto a parte física e do nosso corpo, comprova essas verdades que tem lições espirituais. Né? Se nós aprendemos o que é ver, a conhecer a Deus, ouvir a Deus, quando chegar o tempo difícil, nós vamos continuar porque nós aprendemos, sabemos, né, identificar. E olha só que interessante ali. No caso, o verso 2. Do Eclesiastes 12, 2. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Nós aguardamos a chuva serôdia do Espírito Santo. Aqui está dizendo que depois da chuva vai vir o quê? Nuvens. Então, aqueles que pensam, quando vier o Espírito Santo, daí sim as coisas vão mudar, assim para mim, estão caindo no mesmo erro. Estão deixando para depois algo e não estão ouvindo a voz do Espírito Santo hoje, e quando chegar o momento, não vão estar preparados, né? Se a chuva pega alguém despreparado, ela pode causar um baita de um estrago. Mas se você está preparado, a chuva ela tem muitos benefícios. E aí, o que depois da chuva, vem o que? Nuvens. Aí você não enxerga mais o sol assim, normalmente. Só pela fé. Então, aí entra a questão. Depois que o Espírito Santo vier, e for derramado com chuva, e o Evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Então virão os dias mais terríveis da história aqui na Terra. Virá uma tribulação como nunca houve. Em Apocalipse é descrito, né? Uma angústia qual nunca houve. Jesus também falou. E Jeremias fala, será tempo de angústia para Jacó. Como a angústia de Jacó, no caso. Então, os descendentes de Israel, de Jacó, né? O povo de Israel, o povo de Deus. E que Gálatas 3 lá coloca que todos aqueles que são da fé em Deus, em Cristo, né? Se tornam descendência de Abraão. Então, nós fazemos parte desse descendente de Abraão. Então, essa angústia que virá sobre Jacó e os seus descendentes, né? Virá todos aqueles que forem fiéis a Deus, seja gentil, seja... Então, olha, precisamos estar hoje, né, buscando obter esse conhecimento
de Cristo, nos revestir de Cristo, para que possamos suportar o dia mal, né? Pode falar, Rosana. Ontem eu fui na igreja, né? E eu estava ouvindo a irmã contando uma experiência que eu fiquei pensando seriamente e linkando com essa história. A irmã, ela é costureira, e aí foi uma mulher. Você vê como Deus trabalha de um jeito incrível, né? Foi uma mulher lá na casa dela, levou um monte de roupa com detalhes para ela, e ela disse que a mulher era um espinho na carne. Sabe? Muito exigente, e ainda queria pagar pouco. Aí ela falava com Deus, Senhor, mas como foi aparecer essa criatura aqui, Senhor? Eu não estou entendendo. Mas ela em comunhão com Deus, entende? Né? Falando, como assim? Aí ela falou assim, já sei, eu vou fazer todo o serviço dela e vou cobrar mais barato. Você vê como é que são as coisas. Aí ela fez o serviço da mulher, aí ela pegou e a mulher foi e levou ela para uma pastora de uma igreja que tem um nome estranho pra caramba, chama A Última Esperança. Já viu alguma igreja com nome assim? Esquisito, né? A Última Esperança. Aí a mulher foi lá, e essa senhora, a costureira, estava precisando, passando por um momento de crise. Mas por que eu estou contando essa história? Para você ver como é que o Espírito Santo está trabalhando. A gente aproveita todas as oportunidades que pintam no caminho. Você tem que estar ligado. Senão vai passar a oportunidade, você não vai ver. Aí ela disse que a mulher chegou lá e falou assim para ela, começou a conversar com ela e tal, e ela tem o hábito dela de entrega a costura, ela bota um livrinho da esperança e um folheto dentro da sacola e entrega. Aí a mulher pegou a sacola, olhou assim e falou, você é evangélica? Ela falou, eu sou adventista do sétimo dia. Aí conversa vai, conversa vem, ela pegou, a mulher falou assim para ela, eu gostaria que você fosse dar uma palestra na minha igreja. A igreja evangélica, eu até comentei aqui, eu falei, ela vai dar uma palestra na igreja evangélica. Gente, que coisa impressionante. O coral da igreja cantando o melhor lugar do mundo. Eu fiquei passada de ver. Aí ela queria que a irmã fosse lá e desse estudo para a igreja inteira. Ela falou, não, eu vou para você. Aí ela falou assim, então eu quero que você fale para a igreja inteira. A igreja inteira. Aí ela pegou e mandou, essa pastora mandou o coral inteiro da igreja ir lá na irmã e fazer a roupa das coralistas do coral inteiro. E a irmã estava passando por uma necessidade financeira. Salvou a pátria. Aí ela falou assim, interessante, né? Atrás de uma coisa, como que isso vai impregnando na mente da gente? Né? Você vai ouvindo, vai gravando. Vai ouvindo, vai gravando. Você vê um aqui, um acolá, um ali. E você começa a prestar atenção como é que Deus fala. E quando você começa a trabalhar na sua juventude, nos bons tempos da vida, essas informações e gravando, inculcando elas, como fala lá em Deuteronômio, né? É para a gente inculcar na cabeça dos filhos. Essa inculcação faz com que os dias maus vão chegar. Para todo mundo chega. Mas você está com aquilo tão sedimentado na tua cabeça que você acaba vivendo pela fé. É lógica. Não tem como explicar de outro jeito. Exatamente. Interessante o testemunho aí, né? Como Deus usou. Quando a gente deixa de lado o egoísmo, né? A vontade de ganhar em cima, né? A gente mostra um princípio diferente, inesperado, aí você quebra, né, as barreiras. Então, assim, vamos continuar mais um detalhe do verso 1. Lembra-te. Onde mais na Bíblia nós temos um lembra-te? Sábado. Deus, em Êxodo, capítulo 20, o verso 8 a 11.
versos 8 a 11. No verso 8 diz, vamos ver aqui, quem ainda não leu, gostaria de ler? Cíntia, se quiser ler, se puder, né, também, às vezes está num lugar que não pode. Uma situação, né, na Êxodo 20, versos 8 a 11. Posso ler agora que a minha paciente passou a euforia dela. Só um pouquinho. Êxodo 20? Isso, Êxodo 20, versos 8 a 11. Vou falar sobre o quarto mandamento da lei de Deus. E as palavras, né, comparando com Eclesiastes 12:1, lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Como que nós podemos nos lembrar do Criador? Pode ler aí. 8 a 11. 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todo os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem seus animais, e nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Só até o 11? Isso, só até o 11. Tá. Então, o que nós vemos aqui? Lembrarmos do sábado para o santificar. E aí fala, né? Não fazer uma obra. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Nós estamos aqui, nós fazemos parte desse tudo que Deus criou. E aí lá diz, lembra-te também do teu Criador. Peraí, se eu lembro do meu Criador, se eu lembro de como ele me criou, como ele nos criou, como ele criou o mundo, e que ele descansou no 7º dia, ele está pedindo que eu lembre do dia do sábado para o santificar, porque Deus o santificou. Então Deus está pedindo para eu agir, trabalhar segundo o modelo divino. Deus trabalhou 6 dias, descansou o 7º. Ele quer que nós trabalhemos 6 e descansemos no 7º. Então, fazendo isso, nós estamos nos lembrando do Criador. Fora isso, pela fé que nós fazemos isso, não existe nenhuma outra coisa lógica que leve alguém a guardar o sábado. Os outros mandamentos, você até pode, assim, pela lógica, assim, né, não terá os outros deuses, não, é só um Deus que tem, né, e os outros mandamentos com relação a uns com os outros, né, não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, não furtar, não dizer falso de testemunho, não cobiçar, nós até podemos deduzir, assim, né, é algo lógico, assim, até mesmo na contrafação, entre aspas, assim, né, dos 10 mandamentos, na lei dos direitos humanos que foi criada, depois lá na questão da Revolução Francesa e naquele contexto de iluminismo, e na verdade é umas trevas disfarçadas de luz, eles tentam colocar os mesmos princípios bons, só que retirando o principal. Lembrar-nos do nosso Criador. Você guardando todos os princípios ali, mas se esquecendo desse, você está lançando uma semente ruim no solo. Pode parecer boa, você pode ter muita fé numa semente de picão, que ela vai produzir um bom milho para você. Aí você planta um monte de picão esperando que venha produzir milho para você fazer mais variados pratos. E aí você vai ter a colheita de... Não tem como colher milho disso. Então a semente ruim, ela sempre vai produzir mau fruto. Tiago, capítulo 2, está escrito aqui, vou ler. Tiago, capítulo 2, o verso... em Hebreus aqui, não. Tiago 2, o verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado
de todos, nós quebramos um mandamento da lei, estamos quebrando com a lei do amor. A lei do amor preserva a vida. Se em algum ponto a gente quebra o mandamento, a gente está operando a morte, que é o resultado da quebra de qualquer um dos mandamentos. Se eu guardar toda a lei, só um ponto eu falhar, a consequência é uma. Se a pessoa plantar, fazer um campo lá de terra, colocar tudo bem, trabalhar bem nele, mas colocar só um pouquinho de semente ruim, essa semente ruim vai estragar, não importa se a pessoa vai produzir o seu mau fruto. Se você der tempo aí, claro, se você colocar pouquinho da semente ruim, vai levar mais tempo para ela se desenvolver e arruinar tudo. Mas esse é o resultado certo. E essa é a questão. A única solução para o pecado é Deus destruí-lo. Seja o grande pecado, como o pequeno pecado, aquela mentirinha, a única solução é Deus destruir. A rebelião de Satanás não começou de forma gritante, assim, já contra Deus abertamente, com tudo como é hoje, falando descaradamente, né, como a gente vê nos filmes e em outras coisas aí. Mas começou o quê? Com uma cobiça e com um engano. Começou a dizer, olha, colocando dúvida no coração, começou uma coisinha pequena, uma cobiça, né, e daí foi crescendo, foi crescendo. Então, ó, Deus mostra, né, todo pecado, o resultado é certo. Então, para Deus nos libertar dessa condição, só Ele pode nos libertar. E Ele quer que tenhamos todo o nosso coração limpo de toda essa desgraça. E o que é mais fácil? Você pegar um solo que está mais assim, não está, digamos, 100%, né? Todos nós, digamos, comparar o solo com o coração. Né? Um solo. Todos nós já nascemos com pecado. Então, alguma semente ruim vai ter lá. Mas se você pega um solo novo e você já cuida para não deixar o mato crescer nele, a erva daninha, se você começa a colocar boas sementes lá e a tirar as ervas daninhas e vai fazendo isso, é muito mais fácil depois de alguns anos. Você vai ver que aquele solo vai ser muito mais tranquilo de você plantar, colher. Mas pega uma terra que está toda cheia de inso e tenta fazer o processo de tirar o inso tudo, dá muito trabalho. Você não pode somente cortar ele. Se não tirar a raiz, ele volta a crescer e fica lá. Tem que tirar pela raiz. Então é isso que Deus está dizendo. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, antes que toda essa semente ruim cresça, lembra-te de Deus. E aí, pode falar, Rosana. Ativar o áudio, só. Quando eu fazia quimioterapia, eu estava conversando com um enfermeiro lá, né? Aí eu falei assim para ele, eu estava explicando, a gente ficou conversando ali, eu estava próximo da mesa, ficava 3 horas ali sentada, aqui correndo, aí eu comecei a conversar com ele, aí eu falei assim, estava falando sobre esse negócio do sábado, aí eu falei, engraçado, né? Todos os dias da semana, eu sou fisioterapeuta, você é enfermeiro, a gente fala uma língua semelhante. Todos os dias da semana, o metabolismo da gente é alto. Aí ele falou, Eu falei, ninguém vai para uma cirurgia assim, opa, eu vou para a cirurgia. Ninguém é doido. Mesmo que o médico seja muito bom, a sala é eficiente, o hospital tem os melhores aparelhos, quais são as probabilidades de você sair dali? E como você vai sair? Você vai estar bem, você não vai, a recuperação vai ser rápida, isso mexe muito com a cabeça da gente. Eu falei, pois é, acontece que quando chega num dia da semana, eu falei, esse dia, o metabolismo, ele não está tão alto, porque quando o metabolismo está lá em cima, o médico dá uma amina e ela baixa teu metabolismo para ele poder te entubar, né? Mas tem um dia na semana que esse metabolismo está baixo. Ele parou, olhou para mim e falou, que dia, Osana? Falei, sábado. Eu falei, tem um hospital aqui em São Paulo, que é a Beneficência Portuguesa, que eles não fazem cirurgia eletiva no sábado. Eles não sabem explicar. Olha, escuta essa conversa.
por que que a probabilidade do indivíduo que fez uma cirurgia eletiva no sábado, que vai para uma intubação que demora aí umas 2h30 mais ou menos, o cara não acordar. E ele acabar evoluindo para uma traqueostomia, uma intubação de longa, o desmame difícil, vai para uma tráqueo. E aí a probabilidade do cara sair vivo é remota, é bem pequena. Aí ele virou para mim e falou assim, eu falei, só que, você vê, a ciência pode se esconder, mas a Bíblia explica que esse dia sábado o metabolismo é mais baixo. Ele virou para mim e falou assim, Rosana, eu trabalho lá na Beneficência Portuguesa. Falei, sério? Então você trabalha aqui e lá? Sim. E eu fiz curso de teologia. Falei, quê? Aí eu me assustei, quê? Lá no NASP. Falei, você é adventista? Não, eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, o que você está fazendo se você sabe a verdade? O tempo passou, eu saí da química e tudo mais. Um dia, já na fase final da vida do Gerson, ele estava no pronto-socorro, eu bati o olho nele assim, a memória... Ele, vem cá, eu conheço você. Por um acaso seu nome não é Miguel? Ele falou sim, eu falei, você lembra de mim? Aí eu contei em que contexto eu conheci ele e tal, ele falou, lembro. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, esse rapazinho é meu filho. Deus tem seus jeitos. Eu falei. Deus toque, né, no coração dele que a mensagem foi dada, né? No tempo certo, né, muitas pessoas que estão aparentemente sem manifestar a sua fé vão se levantar, assim como Nicodemos, como José de Arimateia, e a princípio não se manifestaram abertamente como seguidores de Jesus, mas depois, quando veio o tempo que as coisas começaram a apertar mesmo, a perseguição lá, depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí eles manifestaram aí, fizeram uma grande obra. Então, queridos, vamos aqui continuar só na sequência. Então, ó, lembrar-se de Deus no sábado. E tem um vídeo recente, que alguns de vocês devem ter assistido, que coloca um pastor de uma outra igreja. Ele fala de uma maneira um pouco depreciativa, assim, com relação aos adventistas do sétimo dia, mas ele fala uma informação interessante, que a média de vida dos adventistas nos Estados Unidos é 11 anos a mais do que os demais americanos. 11 anos a mais. E aí ele pega e faz um cálculo simples, né? Digamos que a média de vida, né, lá é 77 anos. Desses 77 anos, quantos anos, né, você tem quantos dias de vida? Daí ele calcula para dias. Tá, e daí você pega, e se fosse separado desses dias de vida, quantos desses dias foram sábados? Daí divide por 7, né, vai ter lá o número de sábados que a pessoa viveu. E se você guardar esses sábados? Daí pega que deu 4.015 dias, né? E ele divide novamente pelo número de dias no ano para saber quantos anos esses dias representam. Daí ele divide e ele chega ao resultado de 11 anos. Ou seja, se a pessoa que tem a média lá nos Estados Unidos, né, vive 77 anos, mas ela, em média, ela decide guardar os sábados, ela passa 11 anos da vida dela guardando sábado. E é exatamente o tempo de vida médio que os adventistas têm a mais do que os outros. Ou seja, o tempo que você dedicou para Deus no sábado, não trabalhando, Deus te acrescentou em anos de vida. Você não perdeu aquele tempo. Então você ganhou muito mais. Ganhou isso e ganhou o quê? A bênção de Deus, a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Então, isso é algo bem interessante. Só que, infelizmente, no vídeo lá fica um pouco da ideia assim. Eles separam um dia para descansar. Tudo bem que é o sábado, né? Porque é a crença deles e tal, mas na verdade é o que a Bíblia pede. Só que deixa ali o quê? Um espaço para pensar, olha, temos que guardar um dia.
Claro que sabemos que isso virá mais tarde com leis dominicais. Vamos obrigar, ó, o domingo, precisamos descansar um dia, qual dia vai ser? A escolha do mundo, né, influenciado por Satanás, pela besta e por todas as questões. Domingo, infelizmente, vai ser esse o caminho. Mas aqui fica, então, uma coisa muito interessante. Se nós nos lembrarmos de Deus, Deus abençoa, Deus recompensa. Pode falar, Osana, depois o Luiz. Interessante, Eric. Eu estava vendo, até estou procurando aqui onde foi que eu li hoje no complemento, na lição complemento da escola sabatina, né? Falando sobre, mesmo você estando na igreja, sendo adventista, quantidade não significa qualidade, né? E Deus trabalha com... Ele fica feliz com a quantidade, não resta dúvida. Mas ele quer qualidade. E a qualidade, no mundo que a gente vive, a influência de fora para levar a gente para longe é muito grande. Eu acho que sempre houve isso, mas hoje, em função da internet, da mídia, né, eu acho que essa pressão é maior. Mas o que é bom saber é que, mesmo tendo tanta pressão de fora, hoje, no tempo que se chama hoje, Deus está chamando a gente para a gente se voltar para Ele, porque Ele ainda está disposto a mudar a nossa mente, né? E, assim, é bom a gente entender, pelo menos para mim está sendo bom, né? De entender que Deus me poupou. 10 anos de vida eu estou tendo a mais depois do câncer. Eu já perguntei muito isso para Deus, mas hoje eu não pergunto mais não, eu vou fazer meu trabalho e deixa, o caso é com ele, não tem nada com isso, sabe? Ele tem me poupado para poder falar, ele tem me dado uma força sobrenatural, que não era para eu ter. E Deus tem me dado a oportunidade de falar e de testemunhar, sabe? Então, acho que esse tempo, hoje, eu aprendi criança, com a minha avó, a ler o livro de Salmos. Não lembro de ter visto minha avó na igreja, mas ela lia os Salmos de manhã, 12:00 e 6:00, aí ela parava, ela pedia licença e ia ler. E eu ficava olhando aquilo, que tanto ela lê. E eu aprendi a ler o livro de Salmos. Às vezes eu lia os Salmos embaixo da cama. A cama era alta e eu deitava embaixo da cama, eu era magrinha, para poder ler e ninguém me perturbar. E isso me acompanhou de criança, até que eu fui buscar. Então, eu vejo assim, Deus tem o seu jeito de trazer as pessoas, né? Cada um é de um jeito. Mas o tempo é hoje de mudança. E graças a Deus que o Espírito Santo está trabalhando para ensinar a gente a ouvir a voz de Deus e a sufocar a nossa voz. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Isso é difícil porque a gente tem que ser com a nossa permissão. É verdade. Deus seja louvado pelo que aprendeu com a avó. Isso é o princípio da sabedoria. Luiz, pode fazer o comentário daí. Eric, pegando o gancho aí que você falou ali, voltando aqui na meditação, e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Aí logo depois ele diz assim, né? Quando o som de todas as canções lhe parecer fraco e o desejo já não se despertar. E aí você estava abordando essa questão desse pastor que colocou essa quantidade, aí sempre há uma menção, lá nos Estados Unidos, né? Eu sempre, quando eu vejo, né, uma vez eu até estava tendo um diálogo com um pastor, e a gente sempre tem a referência de Loma Linda, né? Que as pessoas que vivem mais, até foi feita aquela pesquisa na Blue Zone,
Mas eu fico indagando a Deus, Senhor, mas por que o Brasil também não é reconhecido? O nosso povo também não é reconhecido? Só lá na Califórnia, Loma Linda, por que aqui nós, adventistas, também não poderia ser um ponto diferencial? É porque nós não estamos seguindo os princípios da saúde, né? A grande maioria, eu digo assim, a gente não está que nem o pessoal lá da Califórnia, porque o próprio Espírito de Profecia diz, né, que muitas pessoas serão alcançadas, não pela pregação do Evangelho, mas sim pela pregação da reforma da saúde. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né, nós como adventistas, né, porque cada vez mais a gente vê as igrejas, as nossas igrejas, o povo está cada vez mais enfermo. Constantemente você vê as pessoas orando por restabelecimento da saúde. E Deus diz lá em Obreiros Evangélicos e várias outras passagens, né, que Deus só vai atender os pedidos quando a pessoa se reformar. Então, quando a gente vê que realmente nós adventistas, quando a gente analisa esse Eclesiastes 12, né, e a gente tem a capacidade de hoje decidir como que a gente vai entrar nesses nossos os futuros anos, com disposição ou sem disposição, né? Será que a gente vai enxergar a luz hoje que Jesus está nos mostrando, a reforma da saúde? Porque ontem mesmo eu estava na igreja e um pastor começou a comentar, falando de uma situação lá, porque Deus assim quis. Eu fico muito preocupado, né, porque nós, como povo adventista, hipoteticamente, deveríamos zelar pela verdade. E a gente não pode atrelar um mal a Deus. E constantemente a gente associa as enfermidades a Deus. E a gente não pode fazer isso, até por causa da luz que a gente tem, né? Então é uma questão que eu estou trazendo isso aqui para que a gente refletir, né? Por que só lá nos Estados Unidos é conhecido como um povo longevo? Por que até aqui no Brasil a gente não é conhecido? É interessante, isso é um aspecto importante, porque Êxodo 15, 26 nós lemos, né? E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, tanto os estatutos morais como os de saúde, todos, né? E dar ouvidos, e aí a promessa, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sabe. Então, que nem você comentou, se entende mal o caráter de Deus. O texto aqui está dizendo que Deus vai pôr enfermidade. Então, a culpa é de Deus? Na verdade, não. Então, se nós desobedecemos a lei de Deus, Deus não muda a sua lei para evitar que nós tenhamos as consequências. Então, o próprio fato de Deus manter a lei dele em funcionamento e as consequências virem, ele diz que ele está... É como se Deus assumisse assim, não, você está tendo essa doença porque eu permiti. A minha lei é assim, mas eu te dei uma oportunidade de seguir um caminho melhor. Te dei os mandamentos, te dei a instrução. Você não quis seguir porque não... E aí é que está o perigo, né? Quanto mais luz, mais conhecimento nós temos, se nós não seguirmos, nós estamos ficando cegos a essa luz. E aí nós começamos a não ver nem mesmo essa luz e nem outras luzes. A gente vai ficando cego e não percebe mais nada. Mas aquele que não tinha luz nenhuma, quem nunca teve esse conhecimento e daí fica doente e tal, e quando tem o conhecimento segue, é diferente, né? Por isso que em Atos 17, Deus, ele falando, né, que ele não vai levar em conta os tempos de ignorância. Mas, vou ler aqui Atos 17, 30. Obrigado. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependem. Então, o chamado de Deus é esse, né? Então, queridos, por hoje seria esse seria o estudo, né? O Eric, posso fazer um comentário último? Pode. É o seguinte, é interessante isso que o Luiz falou, mas o que é assim, algumas, você falou, né, tem pessoas que vêm para a igreja e elas não tinham essa luz, né, e elas passam a ter, e é lógico, as consequências virão do tempo da ignorância, mas Deus restaura de uma forma sobrenatural, que se
torna um testemunho do poder de Deus, não do que o meu corpo, não tem nada disso. Do poder de Deus na vida daqueles que optam pela obediência. É um processo fácil? Não, é um processo difícil. Você negar coisas que você gosta não é fácil. Coisas que você conheceu não é fácil. Mas pela repetição a gente vai mudando a nossa mente, né? A renovação da nossa mente, que fala em Romanos 12, 2, né? E isso vai fazendo diferença, não só na nossa vida, mas impactando a vida das pessoas ao nosso redor também. É verdade. O que você citou é uma promessa de Deus em Joel 2, 25, né? E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. Então, vem as consequências por causa do pecado, como houve aqui nesse contexto para o povo. Mas Deus disse que ele iria restituir os anos que foram perdidos. Então, nos firmemos na promessa de Deus e decidamos hoje ouvir a sua voz e seguir a sua vontade. Amém? Então, queridos, vamos fazer uma oração para encerrarmos? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estudarmos e aprendermos mais a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a lembrarmos de Ti, lembrarmos do Teu Santo Sábado, guardarmos este e todos os preceitos que Tu nos deres. Ajuda-nos a não fechar os olhos à luz, aproveitar o dia de hoje, porque hoje ainda é mais fácil nós aceitarmos a luz do que amanhã. Ajuda-nos a não negligenciar, não deixar para depois. Liberta-nos dessa tendência maldita. Pedimos Teu Espírito estar com cada um dos irmãos aqui. Que alguns de nós, Senhor, temos já chegado a uma fase da vida que podemos pensar e ver as dificuldades e pensar, não tem mais jeito para mim, tira de nós esse pensamento, pois o Teu poder é capaz de todas as coisas. Como Tu podes criar a vida do nada, Tu podes restabelecer a nossa vida espiritual e a física também. Pedimos a Tua direção, esteja com cada um, guarda-nos em Ti, dá-nos Teu Espírito, por favor, em nome de Jesus. Amém. Um privilégio estar com vocês. Deus abençoe a todos e, se Deus quiser, até a semana que vem. Até logo. O Norelmo é o Marcelo? Não. O Norelmo é o Arthur que a gente fala. Quem é Marcelo? Marcelo é um outro irmão da igreja lá da região de Florianópolis. Você tem o telefone dele? Passa para mim. Foi ele que pediu oração hoje pela tia, não foi? Sim, pode ser. Passa para mim, por favor. Beleza. Tá bom. Obrigada, Eric. Até mais. Até.